No vídeo de hoje, Filhos consagrados a Moloque. Um texto escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Os amonitas, um dos mais antigos povos de Canaã, adoravam Moloque. Segundo Orlando Boyer, esse falso deus era reverenciado com sacrifícios humanos e provas de fogo. Muitos israelitas, não obstante serem rigorosamente advertidos pela lei de Moisés e pelos profetas, cultuavam a abominação amonita. Salomão, por exemplo, quando velho, permitiu que em seus domínios fossem construídos altares a Moloque. De acordo com a Bíblia, esta foi a causa principal da queda do grande monarca. As tribos do norte, induzidas por Jeroboão, adoravam a divindade de Amon. Os judaítas, igualmente orientados por maus soberanos, não só se curvavam ante outros deuses, como também ao abominável ídolo. O rei Manassés serviu a Moloque, chegando a oferecer um de seus filhos em sacrifícios, segundo Reis 21:6. Em seu livro As Catacumbas de Roma, o insigne escritor Benjamin Scott vivamente descreve a liturgia do culto a Moloque. O ídolo consistia numa estátua de latão, sob a forma de homem com cabeça de touro. Tinha os braços estendidos para a frente, um pouco abaixados. Os pais colocavam seus filhos nas mãos do ídolo, dali a criança caía numa fornalha onde morria queimada. Durante a cerimônia, tocavam tambores e trombetas para abafar os gritos dos inocentes. Algumas vezes o ídolo era oco, aquecido até o rubro por um fogo colocado em seu interior. As crianças eram então queimadas nas mãos em brasa da estátua. Atualmente, não poucos pais estão a prestar cultos a Moloque. Estão a oferecer seus filhos ao Moloque, educação carente, ao Moloque televisão, ao Moloque aborto e etc. Moloque, educação carente. A forma mais comum de se consagrar um filho ao demônio é dar-lhe uma educação carente. O ex-padre Aníbal Pereira dos Reis afirmou ser a criança semelhante ao pepino. Quando pequenina, pode ser torcida e endireitada. Quando grande, se tentarmos torcê-la ou endireitá-la, quebra-la-emos. Essa irrefutável verdade é corroborada por Salomão em seus provérbios. Diz ele: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Instruir não é apenas transmitir informação, definições de conceitos, mas principalmente formar. Não raro, inculcamos em nossos filhos milhares de informações e não nos preocupamos com sua formação moral e espiritual. Para Stuart Mill, o que forma o caráter da criança não é o que ela pode repetir de memória, mas sim o que aprendeu a amar e a admirar. Desejamos que nossos filhos se desenvolvam intelectualmente. Entretanto, será que com a mesma intensidade almejamos que eles sejam grandes espiritualmente? Fazemos de tudo para que tenham uma boa condição financeira, mas será que os estamos enriquecendo espiritualmente? Queremos vê-los famosos, mas nada fazemos para torná-los conhecidos diante de Deus. Dia e noite estamos a martelar nos ouvidos de nossos filhos: estude, trabalhe, ganhe muito dinheiro, torne-se querido e adorado por todos. Todavia somos incapazes de recomendar-lhes: ore, busque ao Senhor, consagre sua vida, prepare-se para melhor servir a Deus. Moloque televisão.
Sem dúvida alguma, a televisão constitui-se num dos maiores inconvenientes para o crescimento espiritual do indivíduo. O conhecido escritor evangélico Wim Malgo, num de seus livros, narra a história de um crente que, após permanecer algumas horas diante de um televisor, sentiu-se completamente vazio de Deus. Todavia, são as crianças maiores prejudicadas pelos inescrupulosos programas de televisão. Muitos pais evangélicos preferem deixar seus filhos ante um aparelho de televisão durante 4, 5 ou mais horas, mas não os ajunta ao seu redor para ouvi-los, aconselhá-los e juntos cultuarem ao Senhor. Raras são as mães que, à semelhança de Susanna Wesley, reúnem em torno de si seus pequenos. Algumas porque trabalham fora, a atual conjuntura econômica a isto as obriga, mas outras simplesmente porque não podem perder seus programas de televisão favoritos. Desgraçadamente, a televisão substituiu, em não poucos lares cristãos, os tão abençoados cultos domésticos. O que essas crianças educadas pelo vídeo serão mais tarde? Em primeiro lugar, serão vidiotas. Da infância nada mais levarão do que um mundo de imagens desconexas e disformes. As informações que nossos filhos recebem pela televisão são tão negativas e nefastas que eles passarão a encarar futuramente, ou então desde já, o adultério, a prostituição, o homossexualismo e outros vícios com espantosa naturalidade. Para estas crianças, a vida humana terá pouco valor, pois presenciam diariamente centenas e centenas de homicídios, roubos, estupros e outras manifestações de violência. Milhares de crianças hoje estão entregues ao Moloque televisão. O Moloque amonita fulminava rapidamente as crianças. A TV, por intermédio de seus programas imorais, mata-as lentamente. Aquele destruiu o corpo, esta, a alma. Aquele tinha poucos altares, esta, muitos. Aquele era grotesco e amedrontador. Esta é atrativa, multiforme e a cores. Moloque aborto. O poeta e dramaturgo hindu Rabindranath Tagore lindamente escreveu: cada criança, ao nascer, nos traz a mensagem de que Deus ainda não perdeu a esperança nos homens. Ao que tudo indica, muitas mulheres não pensam assim, pois friamente estão a expulsar o fruto de seus ventres, fruto que a ajudaram a plantar, mas que não têm coragem de colher. Isto porque, se o semear é suave, o ceifar é doloroso. Se a semente é jogada pela paixão, o fruto é colhido pelo amor, somente pelo amor. Se a semeadura é feita em segredo, a colheita é presenciada pelo criterioso médico, pela experiente parteira e pelas solícitas enfermeiras. Ora, se as mães amonitas e até mesmo muitas israelitas esperavam seus filhinhos nascerem para consagrá-los ao terrificante Moloque, hoje milhões e milhões de mães não têm tanta paciência, lançam-nos nos lúgubres mãos da morte antes mesmo de serem dados à luz, uma verdadeira oferenda aos demônios. Para algumas mulheres, o aborto nada mais representa do que uma natural contingência da vida, e desta forma matam, dizimam, destroem. Matam inocentes indefesos, dizimam milhares de inteligências que muito poderiam fazer pela humanidade, destroem belos sonhos. Antes de mais nada, o aborto é um homicídio. Disse o Senhor Deus: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. O mandamento divino é claro, e um de seus objetivos é valorizar e fazer com que a vida humana seja respeitada. E por falar em respeito, deveríamos considerar melhor a criança, tanto no ventre como fora dele.
Juvenal afirmou que a criança merece o máximo de respeito. O que fazer? Através de Moisés, Deus fez a seguinte recomendação aos filhos de Israel: não darás nenhum de teus filhos para ser consagrado ao ídolo Moloque, porque todas estas execrações cometeram os habitantes desta terra que foram antes de vós, e com elas a contaminaram. Levítico 18, 21 e 27. Esta advertência, séria e abrangente, não pode ser desconsiderada pelos homens e mulheres modernos, porque, em sentido figurado, o ídolo Moloque hoje é mais versátil do que nos tempos antigos. Necessitamos, portanto, educar convenientemente nossos filhos, tendo por base os sadios princípios cristãos, e que a educação ministrada aos nossos filhos compreenda não só informar, como também formar. O eminente educador Solon Borges dos Reis asseverou que, se a educação não abarcar estes dois fatores, deformará o educando. Eis o melhor livro-texto para formarmos o caráter de nossos filhos, a Bíblia Sagrada. Aliás, segundo Lord Tennyson, a leitura da Bíblia já de si é uma educação. Quanto à televisão, devemos ter muito cuidado. Não estamos aqui para mover e sistematizar qualquer campanha contra esse veículo de comunicação, que muitos benefícios tem trazido à humanidade. Porém, infelizmente, sua função tem sido muito deturpada. Quem a possui deve procurar usá-la com muito critério e cautela, e não deixar que ela substitua o culto doméstico. Quem substituir a televisão pela oração fará um bom negócio. O pastor David Wilkerson fez isso e não se arrependeu. Finalizando, não mancheis com sangue inocentes vossas mãos praticando o aborto. Antes, recebei com alegria os filhos que o Senhor Deus vos der. No último dia, o juiz de toda a terra chamará os angicidas para que prestem contas de seus abomináveis crimes. Entregai vossos filhos ao Senhor. Consagrai-os ao Todo-Poderoso. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.